Glória a Deus, boa noite, querido. Glória a Jesus. Essa é uma grande oportunidade que eu tenho nessa noite de ministrar a palavra do Senhor. Uma palavra que nós amamos, uma palavra que nós temos realmente o privilégio de pregar no nosso país, que é o Brasil, amém? A palavra de Deus é algo que se renova em nossas vidas todos os dias, se nós abrirmos o nosso coração para ela, amém? É uma palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela divide o nosso entendimento ali, ela traz clareza no nosso espírito quando nós precisamos. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo com você e comigo nessa noite, amém? Glória a Deus. E nós vamos falar, o tema dessa palavra hoje é uma decisão do coração, a decisão do coração. E nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Amém? Quantos conhecem o livro de Daniel? Amém, queridos. Muitas pessoas conhecem o livro de Daniel. Mas nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 1 desse livro, o livro de Daniel. E nós vamos falar um pouco sobre o contexto desse livro, tá bom? O livro de Daniel, ele tem muita sabedoria. Se você olhar ali, você vai ver aquele homem e aqueles amigos de Daniel se movimentando em outros lugares, não só dentro de Israel, mas também na Babilônia. Você vai ver aqueles jovens fazendo coisas, aplicando coisas. E você vai ver que eles não fazem isso de qualquer maneira. Mas você vai perceber que esse livro é cheio de sabedoria. Mais sabedoria do que os coaches de hoje em dia. Mais sabedoria do que os professores de hoje em dia. Eu falei isso nessa manhã aqui. Essa palavra ela tem mais sabedoria do que essas pessoas que pregam hoje coisas novas, coisas erradas, coisas contrárias à família, coisas contrárias ao que nós temos pregado aqui. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Falando um pouco sobre o contexto do que aconteceu ali, a palavra de Deus diz em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 16, o seguinte: Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias, em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Essa profecia ela foi dada muitos anos antes de Daniel. Essa profecia ela foi falada por um profeta chamado Isaías ao rei Ezequias. E estava falando sobre a posteridade, os filhos de Ezequias, a descendência ali dos reis. E se você lê o livro de Reis, se você lê ali o livro, você vai perceber que muitas vezes os reis servem ao Senhor, os reis de Israel servem ao Senhor, mas muitas vezes eles não servem. E Deus envia uma nação estrangeira para corrigir Israel. E muitas vezes Israel é invadida, é vencida por outros reinos, porque eles não seguiram a palavra do Senhor. Eles decidiram adorar outros deuses, eles decidiam muitas vezes adorar falsos deuses. Ah, Henrique, e quando é que Israel vencia? Quando Israel vencia, querido, eles nem guerreavam. Quando eles estavam em momentos de adoração ao Senhor, não tinha nação que pudesse os vencer. Quando eles estavam aos pés do Senhor, a própria presença do Senhor era capaz de levantar um fronte naquele lugar, que não deixava ninguém tomar Israel. Mas quando Israel estava em pecado, adorando outros deuses, quando a sua liderança, quando os seus reis estavam adorando outros deuses, aí sim, o Senhor permitia que coisas desse tipo acontecessem. E essa profecia que foi dada aqui no livro de 2 Reis 20:16 aconteceu com outras pessoas. E Israel foi sitiada pela Babilônia. O que é sitiada? Ela foi totalmente dominada, aquele local foi totalmente dominado por um rei chamado Nabucodonosor. Pastor Luiz falou aí que nós temos que ser prósperos, né, nos nossos filhos, nós temos que ter filhos. Eu já tenho um pequenininho. Nabucodonosor, querido, é um bom nome aí para você dar para o seu filho aí, né, novo. Só que não.
É um nome difícil, né, para a nossa cultura, mas é um nome que a gente vai falar bastante hoje aqui. E esse rei, ele não simplesmente chegou lá e derrubou toda Israel, ele não simplesmente foi lá e matou todas as pessoas, mas ele fez como se fosse uma seleção. Ele ordenou que jovens da família real de Israel, que aquelas pessoas que eram nobres, inteligentes, pessoas que fossem aptas para servir na Babilônia, elas fossem enviadas para a Babilônia, elas fossem tiradas de Israel, tiradas da sua terra natal, e fossem enviadas para o reino da Babilônia. E nessa seleção que esse rei Nabucodonosor fez, ele escolheu 4 pessoas que vão ser as pessoas-chave aqui para nós hoje, que é o profeta Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Só nome bonito hoje. E queridos, estava dando uma pesquisada aqui sobre a idade desses rapazes, a idade desses homens quando eles foram para a Babilônia. E provavelmente eles tinham ali entre 15 e 16 anos. Uau, isso é sensacional, queridos. Você já pensou o que você estava fazendo nos seus 15 e 16 anos? Já parou para pensar nisso? Eu estava pensando nisso enquanto eu estava preparando essa palavra. Eu falei, Senhor, que coisa terrível aconteceu com esses jovens, que coisa mais desafiadora aconteceu com esses jovens. Eles tiveram que abandonar as suas casas, eles tiveram que abandonar o seu lar, o seu país, a sua língua. Eles tiveram que abandonar tudo, mas não por vontade própria, eles foram retirados do seu país. E eles tiveram que ir para o reino da Babilônia. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:4 o seguinte: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse texto aqui, querido, ele está falando a respeito de posicionamento, de contaminação de vestes. E esses jovens aqui, eles foram levantados para ir para a Babilônia como um remanescente, como um pequeno grupo que não só foi trabalhar no reino da Babilônia, que não só foi se expor no reino de Nabucodonosor, mas eles foram expor o nome do Senhor, eles foram levantar uma bandeira nova no reino da Babilônia, eles foram levantar uma palavra nova no reino da Babilônia, uma palavra que dizia respeito ao Senhor verdadeiro, ao Deus dos céus, que estava permitindo que aquilo estivesse acontecendo com Israel, porque até esse problema, até essa situação ruim, era uma permissão de Deus sobre Israel, não era porque Nabucodonosor tinha algum poder sobre Israel. E aqueles jovens, queridos, de 15 e 16 anos, eles foram levantados como um remanescente. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo de remanescente novamente. Não só sobre os jovens, mas eu queria fazer um convite nessa noite aqui. Quem tem aqui de 15 a 25 anos? Vamos lá. Levanta a mão. Você não, irmão. Eu sei que você não tem. Você é de boné aí. Você não tem. Levanta a mão, não fique com vergonha. Levante a mão. Fique de pé agora. Vamos ver quantos jovens nós temos aqui. O Senhor tem te levantado nessa geração, querido. Fique de pé, não tenha vergonha. O Senhor tem levantado você sobre essa nação. Você foi chamado para levantar a bandeira do reino do Senhor. Você foi levantado nesses dias para falar sobre o Senhor numa terra estrangeira. Você é dos céus. Você foi chamado para representar o reino do Senhor, querido. Vem aqui na frente, nós vamos orar com você como igreja. Nós vamos orar, venha jovens. Nós queremos abençoar a sua vida, nós fizemos essa dinâmica aqui de manhã. Fique de pé, igreja do Senhor, nós vamos orar, ore pelos seus filhos, ore pelos seus irmãos nessa noite. Nós vamos repetir o que nós fizemos aqui de manhã. Eu creio que a família desses jovens aqui deve ter feito muita oração por eles. Querido, comece a abençoar, comece a falar palavras de bênção sobre esses jovens. Comece a ministrar o coração deles, comece a ministrar a mente deles. Senhor, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Deus.
Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes eles são enviados, Senhor, a lugares, Deus, a lugares, Senhor, que o Seu nome não é louvado, a lugares, Senhor, onde o Senhor não é exaltado, a lugares, Senhor, que a Tua palavra vai ser confrontada. E, Senhor, nós estamos comissionando eles, Senhor, aí nesses lugares. Nós estamos comissionando eles aí nesses lugares, Senhor. Nós oramos por uma capacitação do Senhor sobre a vida deles. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito vá, Senhor, no fundo do coração deles, Pai. Senhor, e encha o coração deles, Pai, assim como o Senhor encheu o coração de Daniel. Senhor, que eles possam ser cheios, Senhor, que eles possam transbordar, Senhor. E, Senhor, que eles sejam fonte de sabedoria, que eles sejam fonte de conhecimento, que eles sejam, Senhor, fonte do amor de Jesus nessa nação. Senhor, que nessa noite, Senhor, eles possam, Senhor, refletir a luz de Jesus, Pai, e viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, de uma forma completa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Aplauda o Senhor nessa noite. Pode se assentar, querido. O Senhor tem levantado um remanescente do nosso tempo, querido. E a palavra de Deus diz no livro de Daniel, nós vamos trabalhar, se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel, nós não vamos sair desse capítulo, amém? O capítulo 1 de Daniel, no verso 1, diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Sabe, esse foi um cumprimento daquela profecia que nós lemos anteriormente. Porque Deus tolera o pecado até certo momento, querido. Deus, Ele vai tolerando aqueles pecados daquele povo, até que certo momento, acho que Deus, nessa parte aí, Deus colocou algo em nós desse tipo, né? Que nós vamos se enchendo de certas situações, e depois nós tomamos uma decisão, né? E Deus foi assim, Ele foi permitindo o pecado daquela nação, até que em certo momento, eles sofreram a invasão da Babilônia. E a palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, querido, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, amém? Você é lavado pelo sangue de Cristo? Nós somos chamados para fazer parte de um reino celestial, nós somos chamados para fazer parte de um remanescente. A palavra de Deus diz que Jesus, a obra de Jesus naquela cruz, ela foi perfeita e ela é perfeita, querido. A obra de Jesus, ela nos tira de um reino de trevas e nos coloca num reino de luz. Você é um agente de transformação de um reino de luz, querido. Você é uma pessoa que foi chamada para ser parte desse reino. Mas a palavra de Deus também diz que aquilo que nós plantamos, isso também nós vamos colher. Não adianta, querido, se nós plantamos coisas que não são agradáveis ao Senhor, não adianta nós chegarmos aqui no domingo e dizer para nós mesmos: ah, Senhor, espero que essa plantinha que eu plantei nessa semana aqui se transforme na semana que vem. A colheita é certa, querido. E aquele povo, eles plantaram algo que era desagradável. Aquela nação estava, apesar de ser um reino chamado pelo Senhor, eles estavam plantando algo que era desagradável ao Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo ali no verso 2 o seguinte: e o Senhor, diga o Senhor, amém, foi o Senhor que entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos, e também nas suas mãos, né? O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, né? Aqui está falando sobre entregar nas mãos do rei da Babilônia, e também alguns utensílios do templo de Deus. Diga alguns utensílios. Ele levou esses utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear. Sinear aqui é Babilônia, tá, querido? E os colocou na casa do tesouro do seu Deus, ou seja, de um Deus falso. Querido,
Existem algumas coisas que nós temos que entender o contexto, porque aqui está falando de alguns utensílios. Para nós hoje é algo muito simples, né? Eu vou levar alguns utensílios, eu vou levar esse púlpito embora. Vai acabar o culto? Não. Eu vou levar esse LED embora, vai acabar o culto? Não, não vai. Mas por que era tão importante esses utensílios? Por que estavam se falando de utensílios do templo aqui? Porque naquele tempo, o templo do Senhor tinha muitos utensílios, tinha muitas coisas que eram obrigadas a estar ali, cuidadas pelo sacerdote. Era algo do ritual, era algo que fazia parte do culto a Deus. E Nabucodonosor, ele levou alguns utensílios, ele não levou todos. Isso é muito importante, porque Deus governa todas as coisas, amém? Não é um pagão, não é um rei pagão que vai acabar com a adoração no reino de Deus. Não é alguém externo que vai acabar com a adoração. Querido, não é algo externo que vai acabar com a adoração na sua vida, amém? O diabo não tem poder, querido, para parar a adoração de Deus, que você tenha a dar a Deus na sua vida. Muitas pessoas falam, o diabo está furioso. Querido, se o diabo está furioso, que você que deixa ele mais furioso ainda. É o diabo que tem que ficar furioso mesmo, ele tem que ter medo de você. Quando você orar, quando você se ajoelhar, quando você se prostrar no seu quarto, o diabo tem que ficar furioso mesmo, porque nós somos chamados profetas dessa geração, nós somos escolhidos para essa geração, nós somos o remanescente, querido. Enquanto nós não entendemos que nós somos o remanescente dessa geração, o diabo vai ficar enganando muitos por aí. Mas você não, querido, você entendeu que você foi chamado, que você foi escolhido, que o Senhor tem algo na sua vida para executar nessa terra. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Querido, não deixe as coisas cotidianas tirarem o culto a Deus da sua vida. Querido, tem muitas pessoas hoje que saem da igreja, ligam lá o seu Netflix, o seu Amazon, e ficam a noite inteira assistindo coisa, assistindo série, assistindo filme, e no outro dia a mesma coisa. E Bíblia que é bom, cadê? E oração que é bom, cadê? As mídias sociais, queridos, têm roubado o nosso tempo, eles têm assaltado as nossas vidas. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o culto do Senhor, ele pode até ser tirado algum utensílio dali, pode até ser alguma coisa retirada da sua vida, mas deixa eu te falar, o culto ao Senhor não pode parar, o culto ao Senhor, ele tem que continuar na minha e na sua vida, amém? E a palavra de Deus continua ali dizendo, em Daniel capítulo 1, verso 3 e 4, o seguinte: então o rei ordenou que Aspenas, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir. Diga, capacitados para servir. No palácio do rei, ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Sabe, querido, tem coisas que não dependem de nós. Muitas vezes as pessoas falam, se eu tivesse nascido numa família melhor, se tivesse nascido numa família rica. Nabucodonosor, ele estava fazendo uma seleção aqui, como se ele estivesse passando o currículo do pessoal aqui. E tem algumas coisas que não dependem de nós, querido, mas tem outras coisas que dependem. Vamos lá. Israelitas da família real, isso dependia deles? Não. A família deles não era a decisão deles, isso não dependia deles, não era a escolha deles. Da nobreza, não, também isso não era a escolha deles, era algo que já vinha da família. Sem defeito físico, isso também não era a escolha deles. Mas agora eu quero entrar numa outra vertente dessas características aqui. Que em contrapartida tem muitas pessoas que acham
que porque são de certo lugar, porque são de certa família, elas têm certo benefício. E isso não é verdade. Porque as características que Nabucodonosor ele começa a impor aqui são as seguintes: cultos. Eles tinham que se tornar cultos. Eu pulei uma aqui. De boa aparência. Tem muita gente, né, que até é uma pessoa bonita, né, mas não é ajeitado, né, não é uma pessoa de boa aparência. A pessoa é uma pessoa top, mas ela consegue ser desajeitada. Você não, né, querido? Você passa um perfuminho para vir na igreja, né? Você vem todo ajeitado. E Nabucodonosor, ele estava procurando pessoas de boa aparência. Pessoas cultas, que realmente se submeteram a algum tipo de ensino. Pessoas inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento. Pessoas que eram especialistas no que elas estavam fazendo. Henrique, as pessoas iam passar férias lá na Babilônia, essas pessoas iam sair das suas casas e passar férias lá com o rei da Babilônia. Não, querido. Eles estavam sendo chamados para servir no palácio do rei. Eles estavam sendo chamados para trabalhar. Seriam 3 anos de capacitação, onde eles iam aprender sobre a língua e a cultura dos babilônios. Existem coisas, queridos, que dependem de nós. E existem coisas que não dependem de nós. Eles foram chamados para lugares de honra, sim. Apesar de toda essa situação, eles foram chamados para um palácio. Mas não para estar nesse palácio comendo frutinha, descansando. Eles foram chamados para servir. E muitas vezes, querido, esse tipo de capacitação nos leva a certos lugares que Deus quer que nos leve. Henrique, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu não quero me capacitar em nada. Muitas vezes, querido, Deus tem te chamado para um ministério. Muitas vezes Deus tem falado coisas ao seu coração. Muitas vezes Deus tem ministrado a você que você vai ser algo no reino de Deus, que você vai trabalhar no reino de Deus, seja com a palavra, seja com as crianças, seja com os jovens, seja com os adolescentes, seja com os casais, seja ministrando a palavra. Mas para isso, querido, é necessário um tempo de preparação. É necessário um tempo de se colocar numa posição de aprendizado. E muitas vezes nós não queremos nos assentar nessa posição. Sabe, queridos, para entrar nos lugares que o Senhor nos chama, nós precisamos aprender, queridos. Nós precisamos passar pelos processos do Senhor. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para aprender aquilo que o Senhor nos chamou. Eu conheço algumas pessoas que foram chamadas para as nações, queridos. Você conhece alguma pessoa que recebeu um chamado para as nações? E eu acho lindo isso. Eu acho que nós temos que pregar às nações, nós temos que levar o cristianismo, levar o nome de Jesus às nações. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ir para as nações, é falar inglês, querido. Eu não gosto de americano, Henrique. Querido, se você cair numa Europa, se você cair nos Estados Unidos, se você cair numa Ásia, se você cair numa China, se você cair numa Malásia, qualquer lugar, querido, sabe qual o idioma universal que você vai poder conversar com essas pessoas? Inglês. Aprenda inglês, querido. Se você tem um chamado para as nações, se você tem um chamado para ministrar fora do Brasil, aprenda inglês, querido. Aconteceu algo interessante lá no meu trabalho, tinha um cara novo num determinado departamento. E lá nesse departamento, todo mundo falava só português. Tinha um ou outro que falava inglês, mas eles já tinham as suas funções ali. E de repente esse cara novo começou a trabalhar nesse novo departamento lá. E surgiu uma nova oportunidade. Só que era para trabalhar num projeto internacional. Era para se trabalhar com pessoas de fora do Brasil. Ter relacionamento, conversas com pessoas de fora do Brasil. E esse cara novo, ele não tinha a bagagem que as outras pessoas tinham naquele momento. Ele não tinha o conhecimento em todos os procedimentos. Ele não tinha, vamos dizer, toda a bagagem necessária tecnicamente. Mas ele tinha algo. Ele tinha se submetido ao processo de aprender uma nova língua. E esse cara novo,
para a tristeza dos mais velhos e para a felicidade dele, ele foi escolhido para esse lugar de destaque. Ele foi escolhido para fazer uma nova função. Ah, Henrique, mas aquelas pessoas, elas também deveriam ter essa oportunidade. Elas deveriam ter essa oportunidade se elas tivessem passado pelo processo que Daniel passou, de se aperfeiçoar, de escolher passar pelos processos do Senhor, de escolher se capacitar naquilo que o Senhor chamou elas para fazer. Sabe, queridos, a gente não fala só sobre Bíblia, sobre capacitação, mas como eu falei aqui, sobre o trabalho. Nós temos que estar em constante desenvolvimento, nós temos que estar aprendendo coisas novas o tempo todo. Até falei aqui, sobre uma música, de um filme de criança. Tem uma musiquinha de um filme de criança bem famosa, que é necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E a gente cantava muito isso quando era criança, querido? Que música que não tem nada a ver com a Bíblia, Que música que não tem nada a ver com o Evangelho. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Querido, nós temos que estar preparados em tempo e em fora de tempo. As nossas vidas, elas têm que estar preparadas para falar do Senhor, falar do Evangelho a todo momento. Ah, Henrique, eu sou da geração nova agora, eu não gosto de trabalhar. Querido, vamos ver alguns exemplos na Bíblia aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que nós somos chatos, que nós falamos sobre trabalho aqui, mas vamos ver na Bíblia alguns exemplos aqui. Algumas pessoas que foram chamadas para ser profetas da sua geração, algumas pessoas que foram chamadas para parar aquilo que estavam fazendo, para ministrar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que um cara apacentava um rebanho de Jetro. Quem é esse cara? Moisés. Moisés, ele estava trabalhando quando ele foi chamado. Quando o profeta Samuel chega lá na casa dos pais de Davi, ele faz a pergunta, está todo mundo aqui? Aí respondem, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Estava trabalhando, querido. Davi foi o rei mais importante de Israel. Eliseu era lavrador, o profeta Eliseu era lavrador. Ele estava lavrando com 12 juntas de boi. Ele não era preguiçoso, não era um par, não. Era 12. Gideão estava malhando trigo. Henrique, eu estou na graça. Isso aí é do Velho Testamento. Meu querido, Pedro, André, Tiago e João eram o quê? Pescadores, querido. Eram pessoas que estavam ativamente vivendo na economia do seu país. Mateus, o que Mateus era? Funcionário público, cobrador de impostos. Mateus famoso agora, pela série, o mais famoso dos discípulos agora. Foi até no programa de TV brasileiro esses dias. Lucas era o quê, querido? Lucas era um médico. O apóstolo Paulo, uma pessoa que era extremamente letrada no Antigo Testamento e depois recebeu uma palavra diretamente de Jesus. Apóstolo Paulo, uma pessoa que se preparou a vida toda para ser um sacerdote. Ele tinha algo além disso, sabia? Ele não era só dependente das coisas ali cotidianas, das pregações dele. Ele também era um construtor de tendas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que estar envolvidos em algum tipo de trabalho. Ah, Henrique, então eu tenho que trabalhar 12 por 12. Sábado e domingo. Eu não tenho que ter folga. Eu trabalho em escala para trabalhar em 2 empregos de uma vez. Eu falei, não, querido. Não é assim também, porque quando o Senhor nos chamar, nós temos que estar prontos para escolher a melhor parte. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para escolher a melhor parte, que é estar na presença, nos pés do Senhor. Porque quando o trabalho nos cega, nós não estamos atentos à voz do Senhor. Nós temos que ter uma coisa chamada equilíbrio. E o Senhor tem levantado
essa igreja como uma igreja equilibrada. E a palavra de Deus continua ali no capítulo 1, verso 8, e diz o seguinte, eu queria que você colocasse aquela versão que diz assim, ó, e Daniel assentou no seu coração. E Daniel, vou ler aqui, tá, na minha que eu coloquei aqui para não me perder. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Sabe, querido, eu gosto dessa versão, que é uma versão um pouco mais antiga. Assentou no seu coração. A palavra assentou aqui no original, ela tem o sentido de deitar a mão violentamente sobre algo. Tem algumas versões que elas falam assim, e Daniel decidiu. E Daniel agora fez assim. E acaba tirando um pouco do peso que realmente essa palavra quer trazer para nós. Porque Daniel, ele assentou no seu coração, na sede das suas vontades, na sede da sua inteligência. Daniel, ele colocou com violência uma decisão na sua vida. Querido, tem decisões na minha, na sua vida, que nós temos que tomar de uma vez, que nós não podemos ficar esperando. Não adianta a gente ficar enrolando, deixando o tempo passar para tomar certas decisões. Nós temos que ser como Daniel, nós temos que assentar as decisões da palavra no nosso coração. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 3,16, o seguinte, assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Querido, Daniel é quente. Daniel é quente, nós podemos ver aqui que ele está tomando uma decisão, de acordo com a palavra de Deus, e ele está indo para a Babilônia, ele está começando lá o seu tempo, de uma maneira quente. E eu tenho certeza que é por isso, que lá na frente, nos capítulos lá na frente, quando vão se referir a ele, os céus vão se referir a ele, e falam, Daniel, você é amado. E eu tenho certeza, querido, que o Senhor tem levantado uma geração que não é fria, não é morna, mas é quente. Esse remanescente é quente. Você foi chamado, querido, para ser uma geração quente na presença do Senhor. Continuando falando aqui, querido, sobre o coração, a palavra de Deus diz em Romanos 10:9 o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração crer, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, diga justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos, a palavra justiça aqui, ela tem um sentido de condição aceitável para Deus. Querido, se você creu com o seu coração, você se torna aceitável a Deus. Querido, isso é tão poderoso. Porque Jesus, ele teve uma vida perfeita, Jesus, ele teve uma vida sem pecado, ele morreu numa cruz para nos salvar, e se você crê nisso, isso é suficiente, querido, para que a justiça de Deus alcance você, e você se torne alguém puro, alguém limpo, alguém que é livre de pecado, porque o sangue de Jesus, ele é suficiente para cobrir e remover uma multidão de pecados. Você se torna aceitável a Deus, querido. Querido, entenda isso, nós não éramos aceitáveis. Nós não éramos adequados. Quando nós vivíamos nas trevas, queridos, nós não éramos adequados ao Senhor. Muita gente fala, todo mundo é filho de Deus. Querido, os filhos de Deus são aqueles que acreditam nessa palavra, que acreditam que o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de todo mal, de todo pecado. E você, querido, você é da família dos que creem. Você foi lavado, você foi redimido. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, querido. Nós falamos aqui um pouco antes ali sobre o diabo. Querido, o diabo não tem poder sobre a tua vida, querido. Você foi lavado, você foi conquistado, você foi chamado de um reino de trevas para a luz.
Não há salvação em nenhum outro lugar, querido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você não lê horóscopo não, né? Querido, você sabia que às vezes eu vejo o pessoal da igreja postando horóscopo? Não nessa, né? Não nessa igreja, outra igreja. Querido, existe uma fonte de fé para nós, querido. Existe uma fonte de fé para nós. Se você quer saber qual é a sua sorte para o dia de amanhã, para terça-feira, para quarta-feira, querido, pegue o versículo do dia, querido. Pegue essa palavra, querido, e comece a ler ela um pouco mais. Gaste um pouco mais de tempo com essa palavra. Querido, eu vejo pessoas falando sobre coaches, falando sobre pessoas que nem conhecem o verdadeiro evangelho, querido, que usam o evangelho, usam essa palavra como forma de sabedoria. E essa palavra tem sabedoria. Mas eles usam para ganhar dinheiro, querido. Não é para pregar o nome de Jesus, não. Essa palavra é fonte de muita sabedoria, querido. E eu tenho certeza que qualquer um que pegar isso aqui vai fazer fortuna, igual estou fazendo por aí. Mas, querido, a principal fonte dessa palavra é salvação para as nossas vidas, amém? Jesus é o centro de tudo, querido. Não deixe polarizações políticas tomarem um lugar de Jesus na sua vida. Muitas vezes, querido, nós deixamos que as tribulações desse tempo, as coisas desse tempo, tomem um lugar de Jesus na nossa vida. E nós estamos o tempo todo uma briga contra o time A, contra o time B, contra o time C. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Daniel, ele estava nesse mesmo problema, nesse mesmo dilema. Ele estava em outra nação, ele não queria estar ali. Eu tenho certeza que ele tinha muitos problemas para resolver. Mas ele tinha uma convicção: eu faço parte de um reino superior. E você, querido, da mesma maneira faz parte do reino dos céus. Nós somos parte do reino de Jesus. Nós somos tirados de um reino de trevas para um reino de luz. Ah, Henrique, então eu não posso, eu tenho que esquecer política. Não, querido, não estou falando isso, que você tem que esquecer a vida cotidiana. Você tem que votar conscientemente. Você tem que escolher as melhores coisas, de acordo com a palavra. Escolha administradores que vivam de acordo com a palavra, querido. Que tenham princípios que sejam relacionados à palavra, querido. Ah, mas o meu candidato não é crente. Não, tudo bem, querido. Muitas vezes ele não vai ser. Mas que tenha princípios estabelecidos, acordados, que vá nessa direção. Que muitas vezes nós escolhemos uma pessoa lá que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com a Bíblia, e depois nós queremos que a pessoa faça o que está aqui. Não vai acontecer. E dessa maneira, querido, eu quero continuar, e eu quero que você leia comigo. Continuando aqui em Lucas capítulo 6, 45, o seguinte. Falando sobre o coração ainda, eu quero traçar alguns paralelos sobre o coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Querido, qual é o fruto que está saindo da nossa boca? Sabe, querido, essa palavra de Lucas aqui, não é qualquer um que está falando. Essa palavra aqui está sendo dita por Jesus, querido. Ah, Henrique, eu sou uma pessoa boa, eu só reclamo um pouquinho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A nosso coração, a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo que o nosso coração transborda daquilo que... Aliás, a nossa boca transborda daquilo que o nosso coração está cheio. Querido, sobre tudo que se deve guardar. Isso é o que a palavra diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Querido, o nosso coração ele tem que estar envolto, ele tem que estar batizado, ele tem que estar imerso em oração, ele tem que estar imerso em Bíblia, ele tem que estar imerso na comunhão dos irmãos, tem que estar imerso nas coisas da igreja. Porque senão, querido, o nosso coração, a nossa boca vai começar a falar das coisas que o nosso coração está cheio, isso é normal.
Querido, nós somos o remanescente do Senhor para esse tempo. Nós temos que transbordar sobre as coisas do Senhor no nosso coração. Amém? E a palavra de Deus diz ali no verso 15, Daniel 1:15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. A aparência do pecado é enganosa, querido. Daniel, ele poderia comer as coisas do rei. A comida que era servida para o rei poderia ser servida a Daniel e aos seus amigos. Mas Daniel disse: eu vou assentar no meu coração essa decisão, e eu não vou comer essa comida do rei, porque essa comida era oferecida a ídolos, essa comida era oferecida a outros deuses, querido. Existia um contexto cultural, um contexto histórico ali. E Daniel tomou mais uma decisão naquele momento, de não se contaminar. E 10 dias depois, ele estava mais saudável e mais forte do que todos os outros que se serviam com os manjares do rei, com as comidas oferecidas aos outros deuses. Sabe, querido, muitas vezes o pecado tem uma aparência boa. Muitas vezes o pecado ele tem uma aparência de que vai trazer algo bom para nós. Uma satisfação momentânea. Mas quando passar o tempo, quando passar 10 dias, querido, você vai ver que aqueles que escolheram a santidade vão ter uma aparência melhor. Quando passar 10 dias, você vai ver que você que escolheu a santidade, você vai estar mais forte. Quando passar 10 dias, você vai ver que você não quis aquele pecado, e você vai ver que Deus está te levando a um lugar mais longe. Porque aqueles que escolhem o pecado, eles vão ficar para trás, querido. Aqueles que escolhem o pecado, eles vão parar. Ah, Henrique, por que você fala isso? Querido, a gente não vai ter tempo de entrar aqui. Mas se você continuar lendo o livro de Daniel, eu amo esse livro. Você vai ver que mais na frente, Daniel é chamado de mestre dos magos, de mestre dos senhores, de mestre dos sábios. Ele chegou como um estrangeiro naquela terra para aprender, querido. Daniel, ele chegou naquele momento para aprender sobre a Babilônia. Ele não chegou naquele momento ali para ser o bambambam. Ele foi um exilado. Ele foi uma pessoa que não pertencia àquele lugar. Mas depois de um tempo, depois de escolher a santidade, Daniel, o remanescente de Israel, ele foi chamado de Senhor naquela nação. E você, querido, é o remanescente dessa nação também. Você foi chamado, querido, para viver a realidade de Deus nessa nação, nessa Babilônia, nesse tempo, querido. Querido, o sexo fora do casamento, o engano, o dinheiro fácil, querido. Tudo isso são coisas que são passageiras, são pecados que podem parecer algo simples, algo bobo, querido, para a nossa geração. O diabo tem banalizado as nossas vidas, a nossa crença. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando se passarem os 10 dias, quando se passarem os 3 anos de treinamento, vão ser escolhidas pessoas para estar nos lugares principais. E o Senhor tem separado um remanescente nesses dias, querido. Você faz parte desse remanescente. Fique de pé nessa noite, querido. O Senhor tem falado aos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar nessa noite, Deus. Nós queremos, Senhor, que corações sejam abertos, que corações sejam, Senhor, ministrados ainda mais pela Tua palavra, Senhor. Senhor, essa palavra, Senhor, é poderosa, Senhor, ela fala conosco, Senhor, de uma forma, Senhor, tremenda. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser cada dia mais, Senhor, tocados por essa palavra, Deus. Que cada dia mais, Senhor, essa palavra, Senhor, possa se tornar viva, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que
Querido, nessa noite eu quero fazer um convite para você. Querido, nessa noite eu quero fazer um convite para você. Se você tem entendido que você é parte desse remanescente, que o Senhor tem te chamado, que o Senhor quer te levantar nessa geração corrupta, nessa geração cheia de engano, nessa Babilônia que nós vivemos hoje, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Os intercessores vão estar orando por você. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, a estar se derramando diante do Senhor e dizer: sim, Senhor. Assim como Daniel, Deus, eu quero estar, Senhor, numa posição quente. Eu quero assentar no meu coração, Pai. Eu quero que as minhas decisões, Senhor, sejam, Senhor, de acordo com o que o Senhor deseja, Pai. Senhor, começa a falar, Senhor, começa a ministrar, Senhor, ainda mais, Senhor. Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele ministra de uma forma poderosa, Senhor, a vida da Tua igreja, Senhor. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada além do Senhor, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada além de Ti. Sabe, querido, o texto continua dizendo ali que depois do tempo de treinamento, depois daquele tempo de treinamento, eles estavam 10 vezes mais inteligentes e mais sábios do que os outros. E eu acredito que o Senhor derramou uma capacitação sobre aqueles homens. Eu acredito que o Senhor quer derramar ainda mais uma capacitação sobre a sua igreja nesse tempo. Que o Senhor possa derramar, possa encontrar corações disponíveis nessa noite. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja uma unção de capacitação, Senhor, para viver nesse tempo, Senhor. Senhor, para se preparar, Senhor, e viver, Senhor, a tua palavra de uma forma poderosa, Deus. Senhor, que o Senhor nos encontre, Senhor, orando, jejuando e te buscando, Senhor, assim como encontrava Daniel, Senhor. Um homem que era muito amado. Querido, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite? Alguém que não conhecia Jesus e nessa noite ouviu falar de Jesus e quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Existe alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Só levante a sua mão, faça um sinal, nós vamos orar por você. Amém? Existe alguém que gostaria, uma outra pergunta agora, existe alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Que gostaria, que já conhece Jesus e gostaria de se reconciliar com o Senhor, que gostaria de fazer uma nova aliança com o Senhor nessa noite? Levante a sua mão, nós vamos orar com você. Amém? Amém, queridos.